Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos finalmente à derradeira aula de processo civil do nosso curso. Vamos hoje concluir o tema ação civil pública. Na última aula, nós fizemos uma introdução a respeito da ação civil pública, comentamos sobre a legitimação ativa nas ações civis públicas, a natureza dessa legitimação ativa, e analisamos os legitimados previstos pelo artigo 5º como titulares do direito à postulação judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. E ainda cuidamos de distinguir esses interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos fazer alguns apontamentos complementares à questão da legitimação ativa nas ações civis públicas, que é uma questão de suma importância, que gera muita discussão nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais, e também no âmbito do próprio STJ, que embora tenha pacificado algumas questões, vez ou outra nós nos deparamos com julgados que parecem contrariar aqueles entendimentos que aparentemente estavam pacificados. Bom, a primeira observação complementar que eu quero fazer diz respeito à legitimação ativa do Ministério Público. Nós comentamos na última aula que o Ministério Público, na prática, titular de mais de 90%, 95% das ações civis públicas em trâmite hoje no nosso país. É o principal autor de ações civis públicas na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Agora, cabe aqui uma observação importante, que foi objeto, inclusive, de inúmeras discussões no âmbito do STJ, até a formulação do enunciado da súmula número 601. O que é que diz a súmula 601? O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos interesses dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. O enunciado da súmula parece restringir o seu âmbito de aplicação à defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de consumidores. Mas, na verdade, a sua aplicação tem sido mais ampla pela jurisprudência. Não se discute a legitimação ativa do Ministério Público para a defesa dos direitos difusos e coletivos. Ela se encontra clara, evidente na redação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Diz lá o artigo 5º, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. 1. O Ministério Público. É o primeiro dos legitimados. A discussão em relação ao Ministério Público dizia a respeito sobre a possibilidade de se propor a ação civil pública para a tutela de interesses individuais homogêneos. E por que é que essa discussão existia? Porque se vocês observarem o disposto no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, que enumera as funções institucionais do Ministério Público, encontrarão a seguinte redação. São funções institucionais do Ministério Público. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Notem, ao estabelecer as funções institucionais do Ministério Público em relação à ação civil pública, o Constituinte deferiu legitimação ativa ao Ministério Público para a tutela de interesses difusos e coletivos. Nada mencionando a respeito dos individuais homogêneos. Com base nisso, muitos argumentavam que, para a tutela de interesses individuais homogêneos, o Ministério Público não teria legitimação ativa para a propositura da ação civil pública. Ocorre que o Constituinte não poderia ter previsto a legitimação ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações civis públicas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos. A razão, o motivo é muito simples. Os interesses individuais homogêneos, à época da promulgação da Constituição Federal de 88, ainda não tinham regulamentação legal. Em 1988, o que nós tínhamos em vigor era a Lei da Ação Civil Pública, que é de 85, que tratava apenas de direitos difusos e coletivos. Só em 1990, ou seja, 2 anos depois da promulgação da Constituição, é que veio à luz o CDC, que, entre outras coisas, criou uma terceira categoria de direitos coletivos lato sensu, que é a dos direitos individuais, direitos e interesses individuais homogêneos. Aí poderiam argumentar, mas a Constituição não foi emendada posteriormente à entrada em vigor do CDC de maneira a se ampliar, né, o leque de funções institucionais do Ministério Público de modo a abarcar a possibilidade do ajuizamento da ação civil pública para a tutela de interesses individuais homogêneos. Sim, de fato, a Constituição não foi emendada. Até hoje, em relação às funções institucionais do Ministério Público, prevalece, né, a redação original da Constituição de 88. Mas isso, segundo o STJ, não poderia ser invocado como obstáculo à atuação do Ministério Público na proteção dos direitos, dos interesses individuais homogêneos, né? Lembrando, interesses individuais homogêneos são aqueles que têm uma origem comum. São interesses que pertencem individualmente a um número muito acentuado de pessoas. Eles não têm a natureza transindividual, que é o que marca os coletivos e os difusos. Eles são individuais, pertencem a cada um dos indivíduos, que são determináveis. Porém, como muitos são titulares do mesmo ou de interesses individuais idênticos, semelhantes, próximos, acaba havendo a necessidade de você dar um tratamento idêntico a todas essas pessoas, sob pena de você criar desigualdades no meio social. Então, o que é que o STJ definiu com a súmula número 601, né, após muita discussão? Que o Ministério Público também pode propor ações civis públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Mas por que o STJ falou em interesses individuais homogêneos dos consumidores? Porque essa categoria de interesses individuais homogêneos
aparece basicamente em assuntos ligados ao direito do consumidor. A maior parte, a grande maioria, a quase totalidade dos exemplos de interesses individuais homogêneos citados pela doutrina referem-se a interesses ligados ao direito do consumidor. São diversos consumidores de um determinado produto afetados por um vício de fabricação, por exemplo. Diversos correntistas de uma instituição financeira que são submetidos à cobrança de um encargo ilegal, né, de uma tarifa que não tem a previsão de cobrança pelo Banco Central, por exemplo. Então, basicamente, os interesses individuais homogêneos, eles surgem em meio a relações de consumo. Por isso, a súmula 601 fala para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Tá? Direitos difusos e coletivos, o Ministério Público já tem ampla legitimidade. Não há necessidade de demonstração de pertinência temática. Nós falamos isso na aula passada. A dúvida existia em relação aos individuais homogêneos por força dessa questão da redação original da Constituição Federal. E o STJ, com a súmula 601, pôs um fim à questão, autorizando o Ministério Público a postular em juízo a tutela de interesses individuais homogêneos. O STJ apenas faz uma observação. Para que a atuação do Ministério Público possa ocorrer na defesa de interesses individuais homogêneos, é preciso que esses interesses individuais homogêneos ou sejam indisponíveis, ou, mesmo sendo disponíveis, apresentem interesse social. Então, para que seja admitida a tutela de interesses individuais homogêneos pelo MP, é necessário que esses interesses ou sejam indisponíveis ou apresentem relevância, interesse social. Se não forem indisponíveis e não apresentarem interesse social, o Ministério Público não estará legitimado a atuar na defesa desses interesses individuais homogêneos. E aqui eu peço a atenção de vocês. É muito difícil nós encontrarmos um interesse individual homogêneo que não possua pelo menos relevância social. Nós temos interesses individuais homogêneos que são indisponíveis e outros que são disponíveis. Em relação aos disponíveis, na maior parte das vezes, na quase totalidade das vezes, haverá interesse social. Já se decidiu que, no caso, por exemplo, de cobrança de encargos ilegais por instituições financeiras aos seus correntistas, o Ministério Público não teria legitimação ativa para propor a ação civil pública para a defesa dos interesses individuais homogêneos lesados, em razão da ausência de interesse social da parte do Ministério, da questão em si, né? Ocorre que essa decisão foi proferida antes da vigência da súmula 601. Né? Antes da vigência da 601, a discussão em relação à legitimidade do MP para defesa de interesses individuais homogêneos era muito maior e
entendia-se, de modo geral, que o MP não detinha legitimação para a defesa desses interesses individuais homogêneos, em razão daquela questão da redação original do 129. Hoje, com a edição da súmula 601, ficou muito mais fácil para o Ministério Público provar a sua legitimação ativa nas ACPs que visem tutelar interesses individuais homogêneos. Ok? Outro ponto importante em relação à legitimação das associações. As associações, nós vimos, têm que demonstrar a pertinência temática para a propositura da ação civil pública, ou seja, é preciso que se demonstre que nos seus estatutos existe a previsão para a tutela daquele determinado interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo lesado, e é necessário que ela esteja já constituída regularmente há pelo menos um ano. O STJ fixou o entendimento que esse requisito de pré-constituição da associação com pelo menos um ano da distribuição da ACP pode ser superado quando a questão, o direito, o interesse que está sendo levado para a tutela do judiciário for relevante. Ou seja, o STJ, desde que relevante o interesse tutelado pela associação, dispensa o preenchimento de requisitos formais de pré-constituição com pelo menos um ano de antecedência, né? Eu cito aqui a vocês um julgado relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, né? Era um caso, uma ação civil pública proposta pela Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores de Plano de Saúde, Abracom, contra a rede de sanduíches Subway. O objetivo da ação era obrigar a empresa, a rede Subway, a informar se os produtos comercializados continham ou não glúten, né? Essa informação deveria ser disponibilizada nas etiquetas, nos rótulos e nos materiais de divulgação. Nesse caso específico, a Abracom não havia sido pré-constituída há pelo menos um ano. Era uma associação recente. E discutiu-se, entre outras coisas, na ACP, que foi uma das matérias de defesa da rede Subway, a ausência de legitimação ativa da Abracom para a propositura da ação, em razão da não demonstração da pré-constituição anterior, pelo menos um ano, à distribuição da demanda. Isso gerou o acolhimento da preliminar pelas instâncias inferiores e a questão foi parar no STJ. Para o ministro relator, Luiz Felipe Salomão, diante do manifesto interesse social da ação, o fundamento do juízo fica superado, pois a legislação e a jurisprudência admitem a dispensa do requisito da pré-constituição anual da associação quando o objeto é de relevante interesse público. Palavras do ministro. A par do relevante interesse social da matéria, tendo em vista os males potenciais provocados pelo glúten e o status constitucional do direito que a autora pretende efetivar por meio da demanda em que se aprecia, saliente-se de qualquer modo que a jurisprudência do STJ em ações civis ajuizadas com o mesmo objetivo já assentou a relevância do bem jurídico envolvido apta a subsidiar a dispensa do requisito
temporal reclamado pelas instâncias de origem. Ou seja, quando há interesse social, quando há relevância do interesse discutido, essas questões formais, a questão formal específica da pré-constituição anual pode ser relegada, pode ser afastada, pode não deve ser afastada, para que a ação possa ser conhecida pelo mérito e a tutela do interesse individual homogêneo assegurada aos interessados de modo geral. No caso aqui, nós temos uma demanda envolvendo o direito do consumidor, né, que envolve um direito individual homogêneo, um direito individual pertencente a todos os consumidores dos produtos da rede Subway. Ok? Espero que tenha ficado claro claros esses apontamentos aí complementares que são de extrema relevância. Esse último julgado que eu citei, o caso do Subway, para aqueles que desejarem se inteirar melhor, é o recurso especial número 135768, tá? Aqueles que tiverem interesse vão atrás, está disponível no site do STJ.